O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por unanimidade, receber denúncia e tornar réu o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, no âmbito do inquérito que investiga atos antidemocráticos. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República depois que o plenário manteve por unanimidade a prisão em flagrante do parlamentar por crime inafiançável. Em fevereiro, Silveira foi detido por ter publicado, citando o AI-5 e pedindo destituição de ministros do Supremo. Com o recebimento da denúncia, Daniel Silveira se torna réu e passa a responder o processo criminal perante o Supremo em razão do foro privilegiado. Vamos esquentar o debate aqui, eu estou achando que vocês vão discordar nesse tema. Amanda, justa ou não essa ação feita pelo Supremo? Se eu responder injusta, eu e o Constantino vamos concordar. Mas eu não vou poder concordar com ele nessa. Eu acho que, eu não sei nem se, eu acho que era uma decisão completamente esperada, porque não faria o menor sentido você aceitar, o Supremo aceitar primeiro por meio de uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes e depois, por unanimidade, a prisão do Daniel Silveira e depois recusar a denúncia. Mas eu acho que é preciso deixar claro que são coisas completamente diferentes. Eu acho que ainda há dúvidas sobre aquela prisão, principalmente sobre a parte que exige que o parlamentar só possa ser preso por crime em flagrante, inafiançável. Eu acho que existem muitas dúvidas. Eu acho frágil a explicação justificativa do Alexandre de Moraes sobre aquela flagrância permanente, porque o vídeo continua no YouTube com as ameaças ao ministro do Supremo. Acho isso duvidoso, frágil, embora tenha sido referendado depois dessa decisão por ampla maioria na própria Câmara dos Deputados. Agora, essa outra decisão de aceitar a denúncia, eu acho importante pelo seguinte fato. O Supremo, de alguma forma, traça uma linha no chão para dizer, olha, até aqui é liberdade de expressão, isso é aceitável. Agora, passando daqui, passa a ser cometimento de crime de ódio, incitação à violência e ameaça ao Estado democrático de direito, às instituições democráticas. Então, acho importante que o Supremo risque essa linha no chão, mas acho, sobretudo, importante que o Supremo revisite a Lei de Segurança Nacional para dizer se ela deve ser ou não revogada, ou então, se ela for mantida, quais partes serão válidas, e já há 4 ações pedindo isso, ou a revogação total ou parcial da Lei de Segurança Nacional no Supremo, ou melhor ainda, se o Congresso puder arbitrar e analisar esse tema. Já foi aprovado um pedido de urgência para uma nova lei, um projeto de lei, que não é nem de lei de segurança nacional, mas sim uma lei em defesa do Estado democrático de direito, que aí vai ficar claro até onde o parlamentar pode ir, o que se enquadra aonde na lei, e é preciso uma lei que defenda as instituições, mas que também preserve a liberdade de expressão. É isso que o Congresso e o Supremo, de alguma forma, vão ter que arbitrar. E aí, Constantino, discorda? Sim, mas deixa eu começar pela parte que eu concordo. A Lei de Segurança Nacional precisa ser revista, é um entulho da ditadura e que foi usada de forma bastante arbitrária para a prisão de jornalista e deputado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque tem muita gente que lembra que ela é um entulho da ditadura quando alguém ligado ao Bolsonaro usa para ir atrás de pessoas que estão propagandeando a morte do presidente ou coisas parecidas. O que mais pega nisso tudo é exatamente o duplo padrão, né? Veja, o deputado Daniel Silveira está sendo usado como bode expiatório e o Supremo, na figura do xerife, né, que é o Alexandre de Moraes, está testando os limites de até onde vai com arbítrio sem a devida reação da sociedade, das leis, dos freios e contrapesos que deveriam impor um limite ao próprio Supremo, né? O advogado fez várias reclamações graves, né, de que o advogado não teve sequer acesso à parte dos autos do seu cliente, do paciente, né? E o Alexandre de Moraes ficou irritado e fala que ele está querendo procrastinar e tudo mais. Enfim, na verdade, me parece claro aí que o xerife que se coloca na posição de vítima, procurador, juiz, né, e investigador, me parece que a arrogância e o arbítrio já está claro de onde vem. Agora, quais os limites para a liberdade de expressão? Deve existir algum? Isso é um bom debate filosófico, né? Eu, como liberal, vou sempre pecar pelo excesso de liberdade de expressão, inclusive envolvendo, eventualmente, riscos ou aquilo que a maioria considera abjeto, porque não precisamos de liberdade de expressão para ouvir aquilo com que já estamos de acordo, né? Com aquilo que não é polêmico. Isso aí não precisa de liberdade de expressão. Isso aí até na China existe, né?
Então, o que a gente precisa é exatamente liberdade para defender aquilo que soa até um tanto absurdo. E para os dois lados. E aí vem meu ponto, né? Qual é o critério objetivo? A Amanda falou em traçar uma linha divisória. Sabe qual é o problema? É que essa linha ela é toda enviesada. O critério é que não pode atentar contra a democracia, então não pode pregar coisas que possam ferir as nossas instituições e a nossa democracia. Bom, nós temos Partido Comunista no Brasil. Nós temos um sujeito que, além de bandido, está elegível graças a esse mesmo Supremo que traçou essa linha esquisita, né? Um sujeito que defende Maduro, que diz que tem excesso de liberdade e democracia na Venezuela. Um sujeito que enaltece o defunto Fidel Castro, um ditador que durante 50 anos oprimiu uma ilha com 11 milhões de habitantes transformada em fazenda e o povo transformado em escravo. Então, eu quero entender qual é o critério. O critério não pode falar no AI-5. Tá, mas então pode falar em ditadura do proletário. Pode defender um regime como o venezuelano. Eu quero entender o critério. Se as vossas excelências sábias, né, e tão defensoras da democracia do Supremo pudessem nos esclarecer isso, ia ficar pelo menos mais claro, mais transparente. Pode defender ditadura desde comunista. Não pode falar do regime militar elogiando, mas pode elogiar o Fidel Castro. Aí fica mais claro de entender, porque da forma que está agora, me parece que é o seguinte, é aquilo que o xerife decidir. Serrão, e aí, como é que fica o futuro do deputado Daniel Silveira? O futuro é que ele vai se danar, porque o Congresso Nacional vai ser preso, punido, vai perder mandato, vai entrar pelo cano. O Congresso Nacional brasileiro se apequenou ao ser conivente e aceitar o rigor seletivo promovido pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso do deputado Daniel Silveira. Ele foi punido por crime de opinião. É um absurdo, é totalmente antidemocrático, autoritário, totalitário, que alguém seja punido por declarações verbais. Ele não cometeu nenhum ato que desagregue a democracia. Não tem o ato formal, só palavras. Palavras são palavras, palavras vão ao vento e acabam nas redes sociais, como foi o caso dele, causou repercussão, incomodou o Supremo e aí isso gerou uma posição. Mas ali houve um claro rigor seletivo, houve um claro descumprimento da Constituição Federal, que garante ao parlamentar a liberdade de se expressar no seu mandato. Não tem essa história de limite para essa liberdade de expressão. Essa liberdade é plena. Tanto que o próprio Supremo Tribunal Federal, quando garantiu que a liberdade de imprensa no Brasil é plena, ele também diretamente assegurou que a liberdade de expressão para qualquer um também é plena. Se aquela agressão ali cometeu injúria, calúnia ou difamação, quem cometeu esse crime vai ser punido pelo rigor da lei. Não é o caso do parlamentar. O parlamentar tem liberdade para falar. Então o Supremo agiu com rigor seletivo. Isso é muito perigoso. Abriu-se um precedente. E agora? Temos que rediscutir, sim, Lei de Segurança Nacional. Ela é essencial para o país. Não pode haver um debate atabalhoado como esse que está ocorrendo na Câmara, ou melhor, debate nenhum, querendo aprovar uma lei tosca. Essa lei da chamada aí liberdade democrática é pura demagogia e ela tem uma armadilha. Ela quer punir aquele discurso que é considerado conservador e de direita e liberar o discurso comunista para ser falado do jeito que ele quiser ser dito. Então, rigor seletivo nunca mais. Para a gente finalizar, Amanda Klein, é rigor seletivo ou não é? De novo, Paulo, eu acho que tem que traçar essa linha, porque é muito diferente quando o Constantino falar, tem o Partido Comunista, exaltar a ditadura de Maduro, de Venezuela, não que eu concorde com nada disso, mas você também pode ter um partido de extrema-direita, que seria legítimo dentro do nosso espectro político, e você também, a gente tem muitos saudosistas aqui da ditadura, a gente tem inclusive militares que sempre no aniversário do golpe publicam ali uma ordem do dia exaltando a ditadura militar. Isso não é proibido, isso não é punido pelo Supremo Tribunal Federal, isso sim a liberdade de expressão. A gente teve o próprio presidente Bolsonaro, quando era deputado, na ocasião do impeachment da presidente Dilma, falando em memória, em homenagem a Carlos Brilhante Ustra, o terror, o algoz de Dilma Rousseff. Então, nada disso foi punido
pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas até o que está na denúncia da Procuradoria-Geral da República, portanto, com o qual a PGR concorda, é que foi incitada a violência, agressões verbais e violência contra os ministros do STF e também a animosidade entre as Forças Armadas e o STF. E isso consta na Lei de Segurança Nacional, que pode ser um incúrio da ditadura, do governo Figueiredo de 1983, mas é a lei que ainda está em vigor no país, foi mantida pela Constituição de 1988, então está em vigor. É por isso que essas nuances da Lei de Segurança Nacional precisam ser mais bem arbitradas. Mas está aqui o próprio Humberto Jacques de Medeiros, que é o vice-procurador-geral da República, disse, não se trata aqui de opinião, de ideia, de programa partidário, se trata de depreciação, violência verbal, intimidar o seu julgador ou ameaçar o seu julgador. E aí tem dezenas de impropérios aqui, pregando a volta do AI-5 e ameaçando de violência mesmo contra os ministros do Supremo. Você, Constantino? Não, por isso que eu disse, Paulo, que estão tentando testar os limites, né? E infelizmente estão vencendo, né, os líderes do arbítrio. Porque, veja, alguém acha a sério que o deputado Daniel Silveira representa uma ameaça à instituição do Supremo Tribunal Federal? Ou que ele está coordenando algum tipo de atentado terrorista contra um dos ministros? Alguém leva isso a sério? Então é óbvio que ele se exaltou e de forma muito condenável, e foi condenado por muitos colegas, inclusive, no fervor ali de falar, indignado como estava em relação a tudo que o Supremo vem fazendo no Brasil. Indignação essa compartilhada por milhões de brasileiros. Milhões de brasileiros. Haja prisão. Então é óbvio que estão testando os limites. E se fazem isso que estão fazendo, rasgando as leis, as garantias, as prerrogativas, a imunidade parlamentar, com um deputado próximo do presidente, o que cada um de nós não está sujeito a sofrer? Então é isso que eles estão querendo. Todo regime totalitário nunca precisou perseguir e prender todo mundo. Nunca. Basta ler a história. Então é sinalização de força. E encontrando pouca resistência. É por essas e outras que alguém como eu tem medo de ir para o Brasil hoje. Porque eu não duvido que, da cabeça reluzente de um xerife desse, ele possa mandar me prender. Com base em quê? Vai saber, né? É da cabeça dele, não tem lei. Então é óbvio que isso é uma espécie de aviso. Ninguém pode achar que o Daniel Silveira é um terrorista ameaçando a instituição do Supremo. Ou então que aquele grupo lá de pobres coitados que soltaram fogos de artifício planejam algo parecido com terroristas comunistas, por exemplo, ou com Antifa. Né? Então, é óbvio que existe um duplo padrão, é óbvio que tem um lado e é óbvio que persegue, sim, aquilo que se convém chamar de direita. Amanda? Não, eu só acho que é mais insidioso, implícito. A gente vive um momento em que as instituições democráticas e a democracia, de uma forma geral, são constantemente testados por figuras da extrema-direita, e a gente viu que isso pode acarretar. Figuras supremas. Quando da invasão do Capitólio, do Congresso americano, quando o presidente Donald Trump incitou com palavras, sim, uma turba violenta, armada, que pacificamente, ele usou a palavra. Poderia ter matado marchar pacificamente. Amanda, ele usou a palavra, vamos marchar pacificamente. É proibido agora fazer marcha? Violenta é a marcha da Antifa, que vários políticos do Partido Democrata enalteceram após as violências. O Trump mandou marcharem pacificamente e condenou depois as violências. Não é verdade, Constantino. Enquanto os apoiadores dele estavam dentro do Congresso americano, ele relutou, ele demorou em pegar o telefone e pedir reforço para a guarda, que não está aqui. Obviamente, a questão do reforço tem a ver com a Nancy Pelosi. Nancy Pelosi deve explicação. O Trump passou mais de um mês... Queridos, só um minuto, senão quem está no rádio realmente não entende absolutamente nada. Vamos organizar aqui, Amanda, você conclui seu raciocínio, em seguida eu passo para o Constantino, eu preciso que vocês sejam breves, porque daqui a pouco eu preciso ir para o break. Não, só para encerrar, o Trump passou mais de um mês insistindo na mentira que as eleições não foram justas, mesmo após mais de 60 decisões judiciais
diversos estados e da Suprema Corte dizendo que as eleições tinham sido justas, sim. Ele fez um discurso inflamado, um grupo de apoiadores já tinha marchado até Washington, D.C. e que depois seguiu para invadir o Congresso americano. 5 pessoas morreram na ocasião, inclusive policiais e outros parlamentares e o vice-presidente da República que estavam dentro do Congresso escaparam por pouco. Então, essas são ameaças que são feitas, repetidas exaustivamente contra a democracia e depois chegam às vias de fato. É por isso que esse perigo não pode, esse risco não pode ser minimizado. Constantino. Então, obrigado por mostrar justamente o duplo padrão. A mesma turma aqui da imprensa, que nem a Amanda no Brasil, passa pano para marchas violentas da Antifa, que mataram mais de 30 pessoas. Vários na mídia defendem a Antifa, no Partido Democrata, idem, e isso é uma ameaça às liberdades e à democracia. Imputar o que aconteceu no Capitólio ao Trump é absurdo e falar que não há nenhum tipo de problema na eleição, que teve dezenas de milhões de votos por correio e que colocaria o Joe Biden como o presidente mais popular da história dos Estados Unidos é absurdo, né? Então, quem ameaça de fato a democracia americana? Não era o Trump, né? Tá lá, coitado, ninguém mais fala nele, né? Então, que grande ameaça é essa? Já a imprensa, né, que insistiu 2 anos no conluio com os russos, esgaçou o tecido institucional e social no país. Serrão, para encerrar. Sim, nossa democracia foi avacalhada recentemente. Quando o pacifista José Dirceu de Oliveira e Silva disse que eles tomariam o poder e que isso não era pela via de ganhar a eleição, ninguém no Supremo Tribunal Federal se rebelou contra essa declaração absolutamente antidemocrática e incitadora contra a ordem. Então, o que ficou claro nessa decisão do Supremo contra o Daniel Silveira foi que o estamento burocrático, ou establishment, acionou o seu poder supremo e esse poder supremo disse: quem manda aqui no Brasil sou eu. O poder judiciário, executivo, o legislativo e o militar, que obedeçam às nossas ordens.